sobre o que é dolo. O dolo é tratado no artigo 18 da parte especial do Código Penal. O que é crime? Crime doloso e crime culposo. O crime doloso, quando se trata de crime doloso, é aquele crime praticado pelo agente quando ele deseja praticar um crime. E este dolo está especificamente vinculado à sua ideia de dolo, ou seja, o ato doloso é muito subjetivo no procedimento de que vá encaixar na vontade do agente, e ele é subjetivo com a norma penal. Ele pega o ato, o agente do Estado, ou seja, o agente público, o Ministério Público, a autoridade policial, diante de uma circunstância de um crime doloso, ele vai buscar, dentro daquela circunstância, o ato praticado pelo agente. E este ato praticado, aquela aspas, vontade de praticar, é a que vai demonstrando como o crime foi executado, foi iniciado, foi preparado. Toda esta circunstância faz com que o agente que deseja praticar o crime, ele vai planejar aquele ato delituoso, aquele ato criminoso, e de determinada forma que ele pratica, esta subjetividade dolosa, ela passa a fazer parte do tipo penal. Ou seja, leva o agente que praticou, o elemento que praticou o crime, a ser qualificado, tipificado no artigo 121 caput, por exemplo, se matar alguém, homicídio simples. Então, essa subjetividade ainda continua sendo dolosa. Ela vai caracterizar diretamente no ato de culpa. É bem subjetiva esta observância, esta análise de comportamento. Eu desejo praticar um ato, o agente pratica o ato de vontade, buscando o resultado daquele ato que ele praticou e pratica dentro da sua vontade de praticar. Só que tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Todos os crimes dolosos contra a vida, como eu disse, é um crime que subjetivo, o dolo seria a parte subjetiva do crime, da ação do agente, da vontade de praticar o ato. Esta subjetividade do dolo, ela é inserida, ela é tipificada dentro daquelas condições em que o Código Penal, ou seja, a lei material objetiva, vai trazer o enquadramento dele, vai fazer com que ele seja processado por homicídio simples, por homicídio qualificado ou por homicídio privilegiado. Então, esta subjetividade é que vai determinar qual é a tipicidade que seria adequada para processar aquele indivíduo que praticou o ato, ou seja, o autor daquele ato praticado com vontade, de forma dolosa. Aí eu chamo a atenção no seguinte: às vezes, o acusado, e muitas vezes o acusado, ele é agredido, é levado a praticar o ato, ele é levado, forçado a se defender. E ele se defendendo, ele está praticando o ato. Ele pratica um ato de final, um ato de meio para frente.
Porque a causa quem teria dado teria sido vinda da vítima e não partindo do acusado. Mas o resultado foi a morte. O resultado foi o homicídio. E o homicídio, ele é doloso. Sendo doloso, porque houve um indivíduo do qual foi ferido e levou-se à consumação do homicídio, ou seja, morreu. Esta pessoa que morreu, ele passa a ser vítima. Mas se observarmos na situação pregressa, na motivação dos fatos, não teria sido o acusado que teria praticado o ato. Mesmo assim, o Estado ignora estas circunstâncias, e estas circunstâncias, como eu disse no início, são subjetivas para tipificar, e normalmente nos últimos tempos, nos tempos atuais, vamos dizer assim, as tipificações são geralmente, via de regra, qualificadas. São muito poucos processos que você observa hoje sobre um homicídio simples, um homicídio privilegiado. Quase todos, inclusive tentativa de homicídio, não é mais lesões corporais. As tentativas de homicídios, lesões corporais, passam a ser tentativas de homicídio qualificadas. Por quê? Porque se joga lá em cima para ter um mais, para aplicar um menos, por exemplo. E esta subjetividade do dolo é que é alcançada para tipificar aquela conduta do agente. O dolo nada mais é do que um ato de conduta, e o Estado analisa essa conduta, e esta conduta geralmente o Estado faz com que ele seja processado, geralmente processado por um ato, ou seja, por uma tipicidade mais gravosa. Essa tipicidade mais gravosa, ela vem desta subjetividade do dolo. Por quê? Porque analisa-se que essa subjetividade, ele agiu, ele reagiu, mas este reagir está fora. Vamos apenas caminhar do lado da acusação por enquanto. Agiu de forma a efetuar um disparo, a efetuar 10 disparos, a praticar o crime da forma com arma branca, pelas costas ou pela frente. Ou seja, esta subjetividade do ato praticado, executado, é que vai direcionar se no artigo 121 vai ser um homicídio qualificado, um homicídio tentado e um homicídio privilegiado. Uma vez em que qualificado, tipificado, a defesa não tem a obrigação de se prender na circunstância dolosa. Ele há de examinar todo o conjunto probatório, examinar as provas materiais, as provas orais, testemunhais, as provas periciais de local. Ou seja, a defesa examina tudo, tenha conhecimento de tudo, tenha a análise pronta de toda a circunstância trazida pela acusação no processo. Daí ele começa a observar e fazer a defesa. A defesa começa a destipificar esta situação em que foi subjetiva.
verifica se realmente o que ocorreu desde aquele instante em que o perito esteve lá no local preservado, da início da execução ao fim da execução do ato em que ensejou o homicídio, uma morte. Mas a defesa não vai se limitar só a isto, vai observar também o antecedente, a motivação, o que ocorreu antes. O que ocorreu antes tem um suporte que dá respaldo à acusação, a esta subjetividade acusatória para aquela tipicidade em que foi o acusado qualificado e estando processado e possivelmente levado ao tribunal do júri. Levando-se ao tribunal do júri, o tribunal do júri, os jurados irão analisar a tese de defesa, irão analisar o dolo. E se este dolo, ele sobrevive, ele tem sustentáculo, ou se a defesa observa a fragilidade dessa subjetividade do dolo e passa a sustentar uma desclassificação da imputação, observando exatamente no ato de autoria e no ato de culpabilidade, analisando se esta subjetividade do dolo, em que ela atinge diretamente o ato de culpabilidade do agente, você vai analisar a autoria. Em que circunstância se deu a autoria? Em que circunstância esta subjetividade pode ser modificada, pode ser minada? E aí você, pedindo, ou seja, sustentando a tese de desclassificação, a tese de um homicídio qualificado para um homicídio privilegiado e ou uma tese de lesão corporal seguida de morte, ou seja, afastando a qualificadora, porque toda a qualificadora, todo o crime doloso qualificado é crime hediondo, e os demais não são crimes hediondos, ou seja, o homicídio simples, homicídio privilegiado, a desclassificação deixa de ser hediondo. E tem que observar, é muito prudente ser observado que há qualificadoras objetivas, e que o privilégio pode ser qualificado. É um problema para a defesa. Quando a defesa for fazer a sua defesa, observa, pede ao jurado o afastamento dessa objetividade da qualificadora, e que seja afastada essa objetividade, e que a subjetividade do dolo ela não tenha o ensejo qualificado, para que venha a ser desclassificado e a pena venha a ser adequada na circunstância em que a subjetividade do dolo pode trazer a pena, mesmo que você não consiga a absolvição, mas desclassifica e traga a pena a nível satisfatório, aonde o acusado pode vir a cumprir esta mancha, esta dívida com a sociedade de uma forma branda. Às vezes não é necessário, não tem essa necessidade de aprisionar uma pessoa em razão de um homicídio. Recentemente eu tive uma consulta em que uma senhora apanhava do marido há 5, 6 anos, 2 filhos com o marido, estava grávida do marido,
e o marido batendo nela, fazendo orgias com ela e brincando com uma arma. E o que aconteceu? Ela, utilizando daquele objeto, daquele único objeto que estava à sua disposição, ela efetuou o disparo no marido, ela matou o marido, ela cessou toda as agressões que vinham até então, mas ela não deixou e não vai deixar de responder um processo por um homicídio. Aí não se sabe, ainda não se sabe, qual será a subjetividade deste dolo, se ela será processada por homicídio simples, por homicídio privilegiado e ou por homicídio qualificado. Entendemos que, em razão da circunstância, ela deveria sim ser até absolvida, impronunciada, não havendo a necessidade de ser encaminhada até o tribunal do júri, embora o tribunal do júri seja o tribunal competente para decidir todas estas questões de homicídio, seja homicídio doloso, privilegiado, homicídio simples e ou homicídio qualificado. É o que nós estamos tentando a te dizer, que a defesa não tem a obrigação de se prender ao dolo. Ela tem a necessidade de perceber que o dolo, esta subjetividade do dolo, que atinge a culpabilidade e que é um elemento do tipo, ele pode ser fragilizado, ele pode ser modificado, ele pode ser atenuado, ele pode inclusive ser observada o caminho de que este dolo não procede, este dolo não tem esta dureza total, não tem esta conotação de vontade, e sim, mesmo porque hoje em dia não se fala mais com relação ao crime, fala assim, se tem na apuração dos fatos e toda a circunstância em que o processo legal traz na apuração dos fatos e não na apuração do cometimento do crime. No ato do cometimento do crime, o agente, ou seja, o indivíduo, quando ele deseja praticar o crime, ele quer o resultado, ele planeja e faz com que o crime aconteça, porque ele deseja, por exemplo, matar a mulher por condição de mulher, matar a mulher porque ela era ex-mulher dele e rompeu com ele e não quer mais conviver com ele. Aí ele passa a persegui-la, ele passa a desejar matá-la, passa a eliminar a vida da mulher. Ou seja, ele comete um crime doloso, qualificado de feminicídio em razão da circunstância da vítima ser mulher. Este crime horrendo, este crime doloso, tem defesa? Sim, tem defesa. Toda aquela circunstância que nós comentamos, a defesa tem que observar o grau de subjetividade e que o acusado empregou nesta vontade de realizar este ato criminoso. Cabe à defesa atenuar todas as circunstâncias. Cabe à defesa analisar a prova material, analisar a prova testemunhal, analisar o comportamento do acusado, analisar o interrogatório do acusado, o que ele disse no seu interrogatório,
possibilidade que no interrogatório, se ele ficar calado, tem uma circunstância de entendimento do tribunal de que ele não desejou se defender daquela subjetividade dolosa. Tá, e por outro lado, ele se defende. Quando ele presta o seu interrogatório, às vezes ele quer justificar e justifica algo que confessa a sua culpabilidade. Então é complicado, é sutil. Fazer um tribunal do júri, estar no tribunal do júri, não é brincadeira. A defesa, ela tem um papel sublime, um papel de, não vou dizer aqui que é de uma mãe, de um pai e mãe, mas é um papel tão relevante que vai nortear o entendimento dos jurados. E os jurados vão tender, vão recepcionar a tese da acusação e ou a tese da defesa. Eles vão, se não aceitarem a tese da defesa num todo, mas pode aceitar a tese da defesa em parte. Ou seja, o que a defesa busca é um equilíbrio de forças, é um equilíbrio de possíveis atos judiciais em que vá devolver à sociedade o que é de direito da sociedade e ao acusado uma situação de que ele seja compatível e proporcional a esta subjetividade de dolo daquela circunstância em que foi empregada no ato do cometimento dos fatos, ou seja, no ato da prática do crime. O crime nem sempre pode ser tratado como crime, porque, como eu disse antes, pode ele acusado estar, o réu pode estar em legítima defesa, pode estar numa situação em que ele não teve a vontade de fazer, embora o Estado assim não pensa, sempre faz, colocando esta subjetividade em cima da sua culpabilidade, como se ele culpado fosse e como culpado haveria de ser sacramentada a sua culpa para prendê-lo, para puni-lo. E a defesa vem exatamente nesse sentido de atenuar esta situação, fazer com que este tipo de julgamento, que o julgamento do tribunal do júri seja de um altíssimo nível, de um nível em que a própria publicidade do julgamento, as pessoas que ali assistam, as TVs, as mídias que cobrem o julgamento, e não só, também tem o colegiado, os jurados que estão ali representando o conselho de sentença e representando a sociedade, é que fará um julgamento equilibrado, um julgamento justo, para que o acusado possa dali sair com uma pena pesada, se a tipicidade, ou seja, se o dolo, a subjetividade do dolo, ela não teve condições de ser atenuada, as consequências da pena é alta. Mas se a defesa observou e comprovou aos jurados que aquela subjetividade do dolo foi possível fazê-la com que atenuasse a circunstância do acusado, ele não teve a vontade, a consciência, o desejo e a prática do ato
objetivando um resultado em que pudesse perecer, ou seja, um resultado em que ele desejasse a morte da vítima. Ao contrário, pode, nestas condições, como eu disse, estar em legítima defesa e muitas outras circunstâncias são apontadas, são levadas aos jurados para que eles possam analisar, decidir sobre os fatos. Decidindo sobre os fatos, estaria decidindo sobre esta subjetividade do dolo aplicado na culpabilidade e sendo ele, dolo, uma circunstância da tipicidade penal.